começar a gravar. Bom dia, Erivelto. Bom dia, gente. Então, a partir de agora, a nossa aula está sendo gravada, beleza? Então, hoje é aula de epidêmio. Então, ó, vou repetir para deixar gravado aqui, tá? Beleza, Pamela, não tem problema nenhum, ó. A Pamela colocou lá sobre as referências. Então, ó, o trabalho, a data de entrega é até hoje. Então, até hoje, 23h59, né? Últimos minutos do segundo tempo, vale a mesma nota. Quem entregar a partir de amanhã, daí já vai ter desconto na nota, beleza? Então, eu aceito receber o trabalho atrasado, não tem problema, mas o desconto vai ser proporcional por dia de atraso, ok? Então, eu vou descontando. Professora, Oi, Erivelto. a minha pesquisa foi de um canal do YouTube. Não tem problema, põe a referência lá. Pode ser referência de lá, então. Pode É que sim. só nisso que eu estava com dúvida, porque daí. Mas é bem interessante. Obrigado. Não tem problema nenhum. Pode pôr a referência da internet também. Tá bom? Só para saber de onde vocês pesquisaram, né? Beleza? Mas não precisa ter materiais e métodos, resumo, essas coisas todas assim. É bem tranquilo. Cadê a Nora, que não chegou ainda? Muito bem. Muito bem, vamos começar a matéria. Gente, hoje, a aulinha de hoje é uma aula muito fácil, tá? A aula de hoje são mais siglas, são mais alguns sistemas que tem dentro do SUS, né, para a gente entender o que significa cada sigla. Então, é uma aula bem tranquilinha, só para a gente entender esses conceitos, ok? Então, vamos lá, eu vou compartilhar o material com vocês. Ih, pera lá que ele não está aberto aqui, só um pouquinho. Agora acho que dá. Só um pouquinho. Eu vou fechar aqui um pouquinho. Muito bem, pessoal. Então, aqui, ó. Então, o tema da aula de hoje: informação, educação e comunicação em saúde. Então, é assim, ó. Quando a gente tem uma pesquisa epidemiológica, o que acontece? A gente tem lá uma série de dados que a gente vai pesquisar. Então, a gente pesquisa sobre quantos casos de Covid tem na cidade de Curitiba. A gente pesquisa quantas crianças nasceram no dia de ontem em Curitiba. Quantas pessoas morreram ontem na cidade de Curitiba? Quantas mulheres realizaram exame de mamografia? Quantas mulheres foram detectadas com câncer de mama? Né? Quanto dinheiro foi gasto com o exame de mamografia? Quanto dinheiro foi gasto com o exame preventivo de próstata?
Quanto dinheiro foi gasto com exame de prevenção de câncer de colo de útero? Quais as campanhas que foram feitas sobre prevenção do câncer de boca? Então, a gente tem uma série de dados em pesquisas epidemiológicas, né? E a Nora chegou. Então, a gente tem uma série de dados em pesquisas epidemiológicas. Bom dia, Nora. Não sei se ela já entrou. Bom dia, Nora. Estávamos sentindo a sua falta, Nora. Muito bem, vou continuar, tá? Então, olha só, a gente tem uma série de dados, né? Mas o que fazer com todos esses dados? Então, esses dados que a gente tem que foram coletados, eles precisam ser transformados em algo que eu possa utilizar. Então, o que vai ser feito? Pegam-se esses dados e joga-se esses dados num sistema de informações, né? Então, você vai compilar todos esses dados, vai fazer uma análise estatística desses dados. Para quê? Para que você possa ver aonde que você tem que atuar. Poxa, em Curitiba, vou até sair de Curitiba, porque a gente mora numa região muito privilegiada, né? Que a gente tem um sistema de saúde pública muito, muito, muito gigantescamente bom. Então, vamos, por exemplo, para alguma cidade lá do sertão, né? Então, tá lá no sertão, onde não tem nem posto de saúde, e verificou-se que naquela cidade o índice de óbitos entre as crianças de 0 a 1 ano é de 53%. Estou chutando, tá? Poxa, mas 53% é um índice altíssimo. Então, a gente vê esses dados e diz assim, poxa, então por que vamos fazer uma pesquisa mais séria? Vamos ver os porquês e daí vai fazer o quê? Vai fazer uma ação em saúde pública. Vai ver o que precisa ser feito para que aquilo não ocorra. E isso vai desde uma ação efetiva, como, por exemplo, vamos melhorar, vamos colocar uma unidade básica de saúde naquela região, mas vamos também fazer, por exemplo, olha lá, a educação em saúde. Gente, existem alguns conceitos básicos em saúde que, para nós que temos um pouco de educação, fica uma coisa óbvia. Mas outras pessoas não têm isso como uma coisa tão certa. Querem ter uma ideia? Uma vez, olha, eu fazia parte de um projeto social, onde nesse projeto social a gente fazia assim, a gente fazia uma orientação à população carente. Isto em cidades do interior do Paraná e na periferia de Curitiba. Tá? Então, a gente ia para uma cidadezinha no interior, tudo dentro do Paraná. E a gente prestava assistência à comunidade carente, ficava em torno de 14 dias naquela cidade. Cidades, assim, que tem uma infraestrutura muito básica. E uma vez, a gente estava fazendo uma palestra, daí, numa dessas cidades de interior, né? A gente fazia muitas palestras, que é a parte de educação em saúde, né? E como se comunicar com a população, né? E daí nessa palestra era uma palestra sobre métodos contraceptivos, né? Então, porque nessa cidadezinha tinha um índice
de natalidade muito alto. Então, lá tinha... cada casal tinha lá 5, 6 filhos, né? Então, a gente achou por bem fazer palestras sobre a parte de prevenção, né? De a gravidez, né? Como evitar uma gravidez, etc. Então, daí, a gente falou, olha, né? O anticoncepcional tem ali no posto, vocês podem pegar na unidade de saúde, pode pegar, é gratuito, né? Só ir até a unidade de saúde e pegar o anticoncepcional. Sabe o que uma mulher me respondeu? Ela falou bem assim: ah, doutora, esse negócio de anticoncepcional não adianta. A gente toma todo dia e estou sempre grávida. Daí a frase dela me chamou a atenção, porque ela falou assim: a gente toma todo dia. Eu falei assim: como assim a gente toma todo dia? Não, o dia que eu não tomo, meu marido toma. Gente, eu estou falando de interior do Paraná. Eu não estou falando do sertão lá do Nordeste. É de dar risada, mas pior que é verdade. Então, pensa, gente. A gente estudou, a gente foi para a escola, né? Eu estou falando de uma população que não sabe nem ler e escrever. Então, pensa, primeiro, né? Óbvio que não vai funcionar o anticoncepcional. Segundo, que ainda o homem está tomando hormônio feminino, né? Para piorar a situação, tá? Então, o que acontece? É falta de informação, é falta de uma educação, é uma coisa que é óbvia para a gente. Gente, se eu perguntar para minha filha, que é criança, que é adolescente, né? Se eu perguntar para ela, filha, quem que toma o anticoncepcional? Ela vai dizer, a menina, entendeu? Quer dizer, isso para nós é uma coisa natural, é uma coisa óbvia. Agora, para eles não é. Nesta mesma palestra, aconteceu neste mesmo dia, uma outra mulher falou que usava o anticoncepcional via vaginal. Não era para não engravidar? Então, gente, é assim, a gente está falando de população que não teve condições, não teve acesso. Não é o nosso caso? Claro que não é o nosso caso, né? Mas, então, assim, ó, informação a gente tem que passar. A gente, às vezes, vai fazer uma palestra, gente, numa unidade de saúde. A gente pega uma população mais simples, a gente acha que as coisas são óbvias, mas não são óbvias. A gente tem que falar desde o comecinho. Eles não sabem nem o que é uma tabelinha, nem como funciona uma tabelinha. Eles não sabem como usa corretamente uma camisinha. Eles não sabem como usa corretamente o anticoncepcional, que é só você tomar o comprimidinho. Então, né? Então, isso são coisas que a gente tem que batalhar em cima disso para que se torne automático, para que a educação em saúde seja uma coisa automática, para que a pessoa não precise pensar, né? Ah, eu vou é, é, como é que eu vou tomar esse anticoncepcional? Não, é uma coisa, né, automático. Então, esses dados todos que são colhidos, né, eles vão nos dar essa informação, é importante para a gente saber aonde que a gente tem que atuar dentro da saúde pública e dentro da epidemiologia. Tá? Porque a grande premissa da saúde pública é a prevenção.
É melhor prevenir um diabetes do que tratar um diabético a vida inteira. É melhor prevenir uma hipertensão arterial do que tratar um paciente com AVC, com infarto, que são consequências de uma hipertensão arterial. Né? Então, a gente tem que trabalhar com a informação. Ok? Então, gente, como eu falei, hoje é uma aulinha que a gente vai ver basicamente alguns conceitos, né? Desses sistemas de informação. São siglas que a gente tem que. Não precisa decorar essas siglas, mas a gente tem que saber o que elas significam. Tá? Então, vamos lá. Então, olha lá. Acompanhem comigo o slide. Sabemos que a epidemiologia estuda o processo saúde e doença da população, onde, por ação das investigações epidemiológicas, é possível avaliar fatores de risco, fator causal e outras condições relacionadas ao estado de saúde dos indivíduos. Então, é aquilo que a gente já falou, né? Vai pesquisar o que acontece com aquela população. Vai pegar os dados e, a partir desses dados, vamos tabular esses dados. Para quê? Para que possam ser elaboradas políticas públicas de saúde. Para promover a saúde, para prevenir doenças, para combater as enfermidades. Ok? Muito bem. Contudo, cabe ressaltar que todas as ações são voltadas para a população, a qual deve ter acesso à informação, educação e comunicação em saúde. De nada adianta as políticas públicas possuírem soluções para os problemas se o seu manejo não alcança a população-alvo. Gente, não adianta eu saber o que eu tenho que fazer e não levar isso para a população. Né? Então, eu tenho que isso tem que chegar na população, de algum jeito. E a população tem que ser informada sobre as coisas, para que ela possa ajudar nessa prevenção. Né? Logo, todo o contexto das ações em saúde deve ser difundido sobre a população, para que essa tenha acesso e conhecimento das políticas adotadas para a garantia da qualidade de vida e do bem-estar social. Por exemplo, a gente está vivendo o Covid. Todo mundo, desde a pessoa mais simples até a pessoa mais estudada, mais letrada, sabem que para prevenir o Covid tem que fazer o quê? Lavar as mãos, passar álcool em gel, usar a máscara, não aglomerar, manter o distanciamento social. Exatamente. Então, o que acontece? A gente tem que ver. Ó, gente, vou mostrar aqui, ó, já que eu estava falando para vocês disso, olha aqui, ó. Ação social, ó. Conseguem ler o que está escrito aqui? Conseguem ver o que está escrito aqui? não consegui. Projeto Rondon. Já ouviram falar? Já ouviram falar do Projeto Rondon? São essas ações sociais que eu estava falando para vocês, nas cidades do interior, na periferia, né? Que nem existe, por exemplo, claro que numa dimensão infinitamente menor, né? Que nem tem, por exemplo, os Médicos Sem Fronteira, né? A gente tem o Projeto Rondon aqui no Brasil. Esse aqui é o squeezezinho do Projeto Rondon, tá? Então, ele faz o quê? Faz exatamente esse trabalho com a população carente. Quer fazer com que essa informação chegue, né? Uma coisa muito legal, muito bacana. Quem nunca ouviu falar, dá uma pesquisadinha. É show de bola. Tá? Então, gente, olha só. Eu vou tabular os dados, eu vou ver o que precisa ser feito,
ações sociais para chegar naquela população e informar aquela população. Bater em cima. Ó. Tanto foi falado sobre a prevenção do Covid que todo mundo sabe o que tem que fazer. Desde a criancinha de 2 aninhos. Tem criancinha de 2 aninhos que passa num trequinho, já sai batendo a mão e já sai esfregando a mãozinha, né? Porque é informação, tá? Então, informações em saúde. A informação... Olha lá. A informação deve ser entendida como um redutor de incertezas, um instrumento para detectar focos prioritários, levando a um planejamento responsável e a execução de ações que realizem as transformações necessárias. Quer dizer, eu tenho que ver o que é prioridade. Né? Então, porque, claro, a gente vive num país em desenvolvimento, a gente não tem verba para fazer tudo o que a gente queria fazer. Então, quais são as prioridades? O que é prioridade? Não vamos entrar em questões políticas. É claro que se os nossos políticos roubassem menos, sobraria mais dinheiro, né? Mas a gente não vai entrar em questões políticas. A verba que existe é essa. O que consegue ser feito com esta verba? Ok? Então, por isso, tem que ser estudado. Qual é a prioridade? Eu só vou saber qual é a prioridade se eu estudar, se eu trabalhar, se eu mexer com isso, né? Então, se eu não souber quais são os dados, eu nem vou saber que naquela cidadezinha lá do interior, 53% das crianças estão morrendo, entre 0 e 1 ano. Então, eu tenho que ter esses dados. Eu tendo os dados, eu posso avaliar tudo isso, eu posso planejar minhas ações e executar essas ações. Ó, uma coisa é ligada na outra, mas sem os dados eu não faço nada. Ok? Gente, história da saúde pública. Isso aqui, ó, vou falar bem sincera para vocês. É assim, ó. Eu acho balela isso aqui, saber a data e o número da lei. Só que concurso público adora perguntar isso. Então, eu tenho obrigação de passar isso aqui para vocês, porque concurso público gosta. Que nem essas siglas que a gente vai estudar hoje, tá? Decorar sigla, eu acho, assim, uma bobeira, entendeu? Mas o que acontece? Se vocês não souberem isso, vocês vão lá fazer um concurso público, vocês saem em desvantagem. Né? Então, tem que saber. Eu acho que tem que saber mais a atuação desses órgãos do que saber a sigla do órgão. Mas tem que saber, infelizmente, tem que saber, porque o povo pede. Só um pouquinho, gente. Antes que vocês sejam atacados por um gato aqui. Ela resolveu pular a janela aqui, gente, que tem atrás de mim, em cima de mim. Estava na rua, resolveu voltar. Então, olha só, por isso eu acho que vocês, né, têm que dar uma atenção a essas datas e essas siglas, mas só por isso, entendeu? Agora, claro, saber a atuação de cada órgão é importante, isso sim, ok? Então, lá, ó, a lei número 8.080, de 1990, criou o SUS. Isso é importante saber que o SUS foi criado em 1990. Tá? A lei número 8.142, de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Ó, tá? Então, hoje em dia, a comunidade ela participa da gestão do SUS. Isso é importante também,
Porque a comunidade é quem vive o problema, né? Então, assim, os dados nos dizem uma coisa, a teoria nos diz uma coisa, mas a comunidade está vivenciando o problema. Às vezes, o que eu julgo uma prioridade, o que é uma prioridade para mim, não é a prioridade lá daquela comunidade. Então, a gente tem que ver qual é ouvir a voz da comunidade, para saber o que eles realmente precisam. Juntar as duas coisas, juntar o que os dados epidemiológicos nos dizem e juntar o que a comunidade está precisando, né? E com isso a gente chega num consenso. Tá? Então, professora, Oi, pode falar. eu trabalhei muitos anos com a pastoral da criança e a gente fazia um trabalho assim muito importante para ajudar as unidades de saúde quanto à vacinação, o acompanhamento das gestantes, né? E isso ajudava muito, porque a maioria das crianças que a pastoral atendia geralmente estavam com as vacinas atrasadas, né? E aí, nesse caso, a gente levava esses dados para a unidade de saúde mais próxima da comunidade, né? E aí eles trabalhavam em cima disso, mas foi alguns anos assim bem importantes, eu aprendi muito com isso. Ai, com certeza, Nora. Bom dia, Cris. Com certeza, Nora. E assim, ó, esse negócio da vacinação, por exemplo, é falta de informação. A gente vê isso acontecer aqui na grande capital, né? O povo não Esse leva trabalho para eu fazia vacinar. aqui mesmo. Aham. Então, sabe, por exemplo, hoje para a criança ir para a escola tem que apresentar o atestado de vacina. Porque é a única forma que tem de garantir que essa criança vai tomar as vacinas bem certinho. E às vezes acontece, ó, por exemplo, de entrar uma vacina nova no calendário, alguma coisa assim, e, por exemplo, a minha filha estava sempre com a vacina em dia, né? Nunca. Meus filhos sempre ali bonitinho. No final desse ano tinha entrado uma vacina nova no calendário, eu não fiquei nem sabendo, né? Aí fui lá pegar o certificadinho para levar na escola, né? Mãe, ela tá tem uma vacina aqui para ela tomar. Eu falei, como vacina para ela tomar? Ela tomou todas. Ah, não, é porque entrou agora no calendário. Eu falei, entendeu? E eu, que sou uma pessoa da área da saúde informada, né? Pensa aquele povo que nem sabe de nada. É complicado, é complicado. Voltando lá no slide, ó. Então, o que acontece? Ó, a conferência de saúde, ela vai se reunir a cada 4 anos, tá? E os órgãos responsáveis vão formular as políticas públicas de saúde, tá? Em todos os níveis. Além da conferência de saúde que acontece há 4 anos, existe um conselho de saúde. Esse conselho de saúde é permanente, é o tempo inteiro, tá? Então, ele vai ter órgãos vai ter representantes do governo, porque são eles que liberam a verba, vai ter os profissionais de saúde, né? Porque são as pessoas que vão entender da parte técnica, né? E vai ter os usuários, vai ter as pessoas da população. Porque justamente o que a gente falou, a população é quem vai saber o que realmente eles precisam, né? Então, junta essas duas informações. O que a população precisa com o que os dados epidemiológicos estão mostrando para a gente. Ok? Então, ó, a lei do texto prevê o quê? A participação ativa da comunidade, né? Na elaboração das políticas públicas de saúde. Ok? Muito bem. Então, vejam lá. Então, daí a gente diz assim, ó, existem algumas perguntas, né? Então, tudo isso acontece, essas reuniões acontecem, né? Para elaborar as políticas públicas de saúde, né? Então, aqui vem as dúvidas, ó. Contudo, apesar de todo o referencial teórico, o quão objetivo isso se torna na prática? Será que a população tem acesso à informação em saúde?
Informação em saúde, né? É aquilo que eu estava falando lá da palestra, né? Da menina perguntar do anticoncepcional, né? Será que o fato ocorre... Só um minuto, gente. Desculpa aí, pessoal. Então, será que a população tem acesso à informação em saúde? Será que de fato ocorre a participação ativa da comunidade na formulação de políticas públicas de saúde? Gente, diz lá, a população pode participar, mas será que realmente participa? Em alguns Tá lugares, picotando o sim. teu áudio, professora. Será que é só para mim? Como é que tá o áudio aí para vocês, gente? Estão conseguindo me ouvir bem? Agora sim. Pra mim tá tranquilo, senhor. Ah, beleza, então. Melhorou, Nora? Melhorou. Beleza. Então, em alguns lugares, sim. Em outros lugares, não. Né? Então, o que vai acontecer? Depende de cada região, depende do quão, na verdade, eles permitem que essa população participe. A população tem direito de participar, né? Mas será que isso é permitido em todos os lugares? Né? Então, por lei deveria, mas nem sempre isso ocorre. Será que essas políticas são destinadas às reais necessidades da população? A gente sabe, né, que existe muito desvio de verba, a gente sabe que existe muitas situações assim que não é realmente o que a população precisa, mas é o que mais aparece para o político, por exemplo. Né? Então, o político quer fazer a, a parte dele, né? Ele quer aparecer, ele quer mostrar que ele fez, né? Então, tem políticas que aparecem mais, tem coisas que aparecem menos. Você acha que nesse momento o cara fazer uma campanha, né? Vamos pensar quanto tempo que está a vacina? Está 8 meses aí com vacina? Né? Então, vamos dizer, 1 ano atrás. Ainda não tinha vacina. Aí o cara... o cara quer fazer uma campanha sobre a vacina da febre amarela. O que vai fazer mais sucesso, a vacina da febre amarela ou a vacina do Covid? Há 1 ano atrás. Até mesmo hoje, né? Há 1 ano atrás, Covid, pô. Não, e até mesmo hoje, né? Porque quem não gostaria de receber uma terceira dose hoje? Não é mesmo? Para ter uma segurança a mais. Tá? Então, todo mundo queria. Então, assim, mas o que vai, né? Então, muitas vezes, claro, muitas vezes, isso aqui é uma coisa séria, né? Mas o que vai acontecer? Se
eu desviar o foco para uma coisa mais importante, que aparece mais, acontece. Né? Nem sempre a necessidade real da população é o que vai ser priorizado. Será que os dados divulgados pelo governo são fidedignos à realidade? Óbvio que não, né? Então, olha só. Alguns lugares vão pecar pelos dados corretos, outros não. Né? Outros querem mais é mostrar o que faz sucesso. Tá? Todos esses questionamentos são considerados no princípio da informação sobre a saúde para que ela realmente resulte na melhor qualidade de vida da população. Então, aquele conselho que permite a participação da comunidade deve questionar tudo isso. Deve participar de tudo isso. Deve ir lá perguntar, deve ir lá argumentar. Para que possa ter uma ciência. Mas é claro que a comunidade fica lá de mãos atadas, né, gente? É difícil. É difícil. Então, olhem lá. Sistema de Informação de Saúde. São os SIS. Tá? Então, o que são os SIS? Eu tenho muita informação. Eu tenho uma informação sobre cada coisa. Eu tenho uma informação sobre o aleitamento materno, eu tenho uma informação sobre o diabetes, eu tenho uma informação sobre o câncer de mama, eu tenho uma informação sobre o câncer de colo de útero. Então, dividiu em grupos. Cada grupo desses é chamado de SIS, Sistema de Informação da Saúde. Então, tem um SIS para o câncer de colo de mama. Tem um SIS que é para quantos morreram. Tem um SIS que é para o diabetes. Tá? Então, quer dizer, o SIS é o quê? É um grupo, resumidamente. Tá? Então, informações referentes àquela situação vão para esse SIS ou vão para aquele SIS. Essas informações, esses dados servem para quê? Para validar as ações administrativas. Então, é importante para saber quanto de verba vai liberar, quanto de profissional vai liberar, o que vai ser feito em termos de saúde pública, quais são as políticas públicas, né, que vão ser atuadas. Então, esses dados, eles precisam ser claros. Então, quanto mais específico for um dado, melhor. Porque mais direto a gente pode ser. Tá? DataSUS. O DataSUS é o órgão que comanda todos esses grupos, que comanda todos esses CIS. É ele quem vai regular os CIS, quem vai coordenar. Tá? De uma forma em geral. Claro que DataSUS é o principal. Abre um leque, tem outros, né? Tem lá a coordenação de projetos, a coordenação de infraestrutura, né? A de informações em saúde, mas e deles abrem-se os vários CIS. Tá? Então, o DataSUS coordena os CIS. Tá? E os CIS, eles vão ser subdivididos em vários grupos, né? Então, a gente tem lá um grupo de cadastros epidemiológicos, cadastros sociais, ambulatoriais, hospitalares, financeiros, estruturantes, de regulação, de gestão, de eventos vitais e de cadastros nacionais. Dentro de cada um desses grupos existem outros subgrupos, que nós vamos ver na sequência aqui. Tá? Então, para que servem os CIS? Só para organizar a informação, para que a informação esteja estruturada, para que ela esteja organizada. Tá? Então, lá, ó, exemplos de CIS. Ó. O SIM, Sistema de Informação sobre Mortalidade. Né? Vai fazer o quê? Declarar os óbitos.
o SISNAC, nascidos vivos, o SINAM, notificação de agravos, o SH, que é de informação hospitalar, né? Então, aqui são alguns exemplos. Vamos ver um a um, são vários. Ok? Então, vamos lá. Gente, a sigla importa menos. O que importa é saber a atuação. Tá? Então, aqui, ó. Acompanhem o slide comigo, por favor. Então, ó, no Cadastro Nacional nós temos o quê? O CadSUS, tá? Que permite a geração do Cartão Nacional de Saúde. Tá? Esse Cartão Nacional de Saúde, ele vai facilitar o atendimento do usuário junto ao SUS. Então, é um cadastro único do usuário no SUS. Você tem um número de SUS. Esse número de SUS vale aqui em Curitiba, esse número de SUS vale lá em São Paulo, vale lá em Florianópolis, vale lá no Rio de Janeiro, vale lá em Pernambuco, vale lá no Tocantins, vale em qualquer lugar. Tá? É um cadastro único. O CID-10. O CID-10 é importante, né? Também, porque o CID-10 é a classificação internacional das doenças. Então, o que é o CID-10? Você tem um código para cada doença. É uma tabela, na verdade é um livro, tá? Onde você vai ter, para cada doença, você tem um código. Então, C14, D21, e tem algumas subdivisões. Por exemplo, você vai dar um atestado. Esse atestado não vai com o nome da doença, ele vai com o CID. Por quê? Porque isso é uma questão de privacidade da pessoa, né? Então, outra pessoa que não seja o destinatário daquele atestado vai ler, ele não precisa ficar sabendo da vida íntima da pessoa ali. Né? Então, o CID-10, ele vai classificar as doenças, né? Então, você tem lá, isso facilita muito a vida. É claro que a gente não sabe de cor todos os códigos do CID-10, né? Porque é um livro inteiro. Mas aí você acaba sabendo mais aqueles que você usa mais no teu dia a dia, dependendo da área que você atue, né? E se não souber, é só pesquisar no código. Né? É bem facinho. Tá? Então, tem também o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Né? Ele é uma base, né, para você, onde você tem todos os serviços de saúde disponível. Né? Então, para saber o que está disponível naquela região. Ah, nessa região tem tantas unidades de saúde, tem tantas unidades 24 horas, tem tantos hospitais, tem tantos profissionais disponíveis, tem serviços de laboratório, tem, né? É um cadastro para saber o que tem em cada região. Ok? O Sistema de Informação de Atenção Básica, né? Ele vai gerenciar o Programa de Saúde da Família, que é o PSF. Tá? Então, ele é o órgão responsável por gerenciar o PSF, que é o Programa de Saúde da Família. Ok? O sistema de imunizações, tá? Então, vai ver o que foi aplicado em termos de vacina na população, né? Vai ver qual foi a população que foi vacinada, quantos por cento da população tomou a vacina da gripe, né? Do público-alvo prioritário, que são os idosos, quantos por cento tomaram aquela vacina? Ou o uso de um imunobiológico, né? Por faixa etária, por comorbidades, né? Então, vai lá, vai fazer essa avaliação. Tá? Então, isso aqui são cadastros epidemiológicos, tá? Então, o Siscolo vai trabalhar com o quê? Com câncer de colo de útero. Vou pôr lá. CAD.
Colo de útero. Opa, faltou um ezinho lá. Ok? Tá? De colo de útero. Mesma forma de atuar o cismama, que vai ver o quê? O câncer de mama, né? Então, câncer de mama. Terra de mama, ok? Aqui, ó, acompanhamento dos hipertensos. Eu me perdi, eu só vi o Wendel rindo ali. Tá com um grilinho na chamada? Aham, eu pensei que meu fone tinha estragado aqui, eu já tava entrando em choque. Caraca! Para mim não tá barulhinho nenhum, gente. Caramba! Será que é do meu computador? Não, mas tá tranquilo, professor. Só que eu pensei que tava dando algum problema mesmo. Querem que eu O meu saia tá e tranquilo. querem que eu saia e entre de novo para. Não, capaz. Não precisa. Então, beleza. Então, aqui, ó. Acompanhamento de hipertensos e diabéticos, né? Gente, muita educação em cima disso. Porque sedentarismo, estresse, hipertensão arterial, são fatores de risco para muitas outras doenças, né? Então, aqui tem que ter um trabalho muito grande de educação, né, em termos de saúde, para poder fazer a prevenção. Parte de pré-natal, tá? Então, a gestante fazer o acompanhamento do pré-natal. Colocar na cabecinha da gestante que ela precisa fazer o pré-natal. Para diminuir os índices de mortalidade, tanto materna quanto, né, da criança. Ok? Casos ambulatoriais, então, sistema de informações ambulatoriais, tá? Procedimentos ambulatoriais, procedimentos de alta complexidade, que são feitos em nível ambulatorial e não a nível hospitalar, tá? Então, tudo isso tem que estar registrado. Para quê? Para que possa haver liberação de verba. Cadastros sociais. Só um pouquinho, tem gente chegando aqui. Cadastros sociais, ó. Programa Volta para Casa. O Volta para Casa vai pegar o quê? Vai pegar pessoas que estiveram internadas por longos períodos, pessoas que têm problemas psiquiátricos, né? E que ficaram longo tempo afastadas da família. Então, o que vai acontecer? Essas pessoas, primeiro, elas precisam contar com uma assistência social para reintegração, elas precisam contar com um apoio psicológico, e elas precisam contar que a família, muitas vezes, não tem uma condição financeira para poder reintegrar aquela pessoa. Agora, então, o governo vai dar um auxílio para que essa pessoa possa ser reintegrada na família. Professora, esse programa atua no FAS também? Ele é um programa independente, tá? Ele é um programa independente. O FAS, ele não vai estar, ele vai estar voltado mais para a parte da população carente do que para a população com distúrbios psiquiátricos. Tá? Entendi. Esse aqui é mais voltado para a parte do distúrbio psiquiátrico mesmo, para a reintegração daquele indivíduo na sociedade. Ou, se não na sociedade, na família. Porque é mais barato manter o indivíduo na casa do que manter ele numa instituição. Entendi. Programa Bolsa, mas os dois, nada impede que exista uma situação de uma família com uma situação
de carência, que seja atendida pelo FAS e que também seja atendida pelo Volta para Casa, né? Na verdade, é muito comum. Bolsa Família todo mundo conhece, né? Então, um recurso financeiro liberado para as famílias de baixa renda, né? Cadastros hospitalares, então. A gestão hospitalar, tá? O que vai acontecer? Vai saber da vida individual de cada usuário do SUS, de cada pessoa, né? Garantindo os dados deles. Então, por exemplo, desde os dados ambulatoriais até os dados hospitalares, tudo que vai ser registrado, tudo vai ser contabilizado naquele cartão do indivíduo. Então, vai fazer um gerenciamento disso, mesmo da parte hospitalar. Aqui, Sistema de Informações Hospitalares do SUS. Vai ver o quê? Vai ver o registro de atendimentos. Quantas pessoas foram internadas? Tá? Quantas pessoas foram atendidas no hospital? Às vezes foi atendido no serviço de emergência, mas foi liberado. Às vezes precisou de uma internação. Tudo isso vai estar lá contabilizado. Hemoterapia, tá? Banco de sangue, doação, captação de sangue. Sistema de Informações Hospitalares descentralizado. Para cada cidadão, quanto é gasto em ação hospitalar? Tá? Qual é o cálculo de cada hospital? Quanto que cada hospital gasta para cada cidadão internado? Por que um hospital tem um gasto maior, outro hospital tem um gasto menor? Faz um apanhado geral, porque tudo isso são dados que vão ser tabulados. Né? Banco de leite humano para aleitamento materno. Tá? Sistema de comunicação de informação hospitalar e ambulatorial. Internações, tá? Quantos estão sendo internados, tanto na rede pública quanto na rede privada? Sistema de informações de mortalidade, saber quantas pessoas estão morrendo e em relação a qual doença. Aonde que estão morrendo? Qual idade que estão morrendo? Ok? Sistema de informação de nascidos vivos. Quantos nasceram? Quantos nasceram em cada região? Quantos nasceram em cada cidade? Quantos nasceram em cada família? Tá? Sistema, aqui são os cadastros de gestão, né? Então, gestão é para poder organizar tudo isso. Tá? Então, é a parte que gerencia. Então, sistema de apoio à construção do relatório de gestão. É para os gestores de cada cidade poderem elaborar os seus relatórios, ajudar eles a elaborar seus relatórios. Sistema de gestão de projetos, né? Para ver, então, quais são os projetos que precisam, transparência nesses projetos, o que precisa ser feito, né? Conferências, né? Então, também para organizar essa parte de debates, de conferências. Tá? Cadastro de regulação. Tá? Então, o cadastro de regulação, ó, atendimento móvel de urgência, SAMU. Tá? É um atendimento móvel de urgência. Doadores não aparentados de medula óssea, banco de dados de medula óssea. Tá? Então, vai ter lá os dados das pessoas que foram lá e fizeram uma doaçãozinha de sangue para que o seu nome constasse no banco de dados de medula óssea, para facilitar conseguir achar um doador. Sistema Nacional de Transplantes, ele vai gerenciar a fila de transplantes.
a pessoa precisa de um transplante de fígado, né? Então, tem a fila, entra na fila. Oxa, mas esse paciente aqui, ele tem 1 mês de vida. Opa, ele vai ter 1 semana de vida. Então, ele pulou lá na frente da fila, por uma questão de urgência. Então, é uma gerência nacional, tá? Sistema do Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde, que vai avaliar tanto a parte do técnico, do profissional de saúde, quanto a parte do usuário, né? Fazer a avaliação dos atendimentos recebidos. Tá? Alta complexidade, vai regular os sistemas de alta complexidade, os procedimentos de alta complexidade para garantir o acesso da população. Tá? Então, verificar onde não tem, como que pode ser feito, né? Então, não tem nessa cidade, mas tem uma outra cidade a 20 quilômetros dali que tem. Então, beleza, então essa região não precisa, mas a outra lá só tem esse serviço de alta complexidade a 500 quilômetros de distância. Então, né, gerenciar isso a nível nacional. Tá? Centrais de regulação. Tá? Liberação de recurso, tanto para a parte ambulatorial quanto para a parte hospitalar. Autorização de laudos, tá? Laudo que permita uma internação, laudo que permita uma liberação de um medicamento, laudo que permita um determinado tratamento de alto custo. Tá? Controle de envio de lotes, tá? Para que os diversos sistemas possam se comunicar. Que esses sistemas são isolados um do outro, mas eu preciso, muitas vezes, ter uma comunicação de dados. E aqui a parte financeira, né? Então, informações sobre orçamento público em saúde, né? Que vai auditar esses dados para ver para onde vai o dinheiro, tá? Informações financeiras do SUS, tanto em parte estadual, federal, estadual e municipal, né? Para fazer um controle orçamentário. E o sistema de gerenciamento financeiro, que também vai ver para onde que vai repassar a verba. É ele quem vai distribuir a verba. Vai tanto para cá, tanto para lá, tanto para lá. Ok? E dessa forma a gente tem a distribuição do din-din. Então, olha lá. Então, acompanhem comigo o slide, por favor. Neste contexto, aplicam-se os princípios da informação em saúde, que se pautam a partir da coleta, interpretação e publicidade dos dados relativos ao estado de saúde e doença da população. Em virtude das pesquisas abrangerem o coletivo, que em nível nacional ultrapassam a 200 milhões de pessoas, tecnologias se fazem necessárias para o processamento de dados, os quais são classificados como sistemas de informação de saúde. Que é o que a gente acabou de ver. Né? Gente, então, todos esses dados vão virar o quê? Eles têm que virar ações em saúde e eles têm que virar educação em saúde, porque a educação em saúde é a base da prevenção. Se não houver educação, não teremos prevenção. E de que forma a gente vai fazer essa educação em saúde? De que forma a gente vai fazer um comunicado para a população? De que forma a gente vai alcançar a população? O modo que eu alcanço uma criancinha é diferente do modo que eu alcanço um adulto. Mas todos devem receber educação em saúde. Tá? Então, para que a gente possa prevenir, que é melhor do que tratar. Para que possamos prevenir, controlar e combater as doenças, antes de tudo, precisamos difundir o conhecimento junto à população. E para isso é necessário conceder o acesso à informação, educar a comunidade e permitir que haja comunicação ideal para o público-alvo. Ok, gente? Professora, uma pergunta. Claro. Qual dessas siglas aqui, que entra a central de leitos? Aqui, ó, deixa eu mostrar lá para você de volta. Só um pouquinho. Nos internamentos hospitalares, tá? Mas deixa eu mostrar para você lá.
Na regulação de internamentos hospitalares, entra a central de leito. Ah, tá. Mas Regulação. deixa eu achar para você. Uhum. É que eu fechei ali o PowerPoint só um pouquinho. Ordenação. Porque cada uma dessas, é assim, ó, Nora, cada uma desses CIS, desses grupos, eles têm vários subgrupos dentro deles, né? Sim. Então, esses subgrupos, eles vão acabar tendo várias atuações, né? Só um pouquinho. Já estou abrindo aqui o PowerPoint, só um pouquinho. Aqui, ó. Parará. Quase que eu fecho aqui vocês. Aqui, ó. Compartilhou a tela ou não? Não, Aqui, ó. agora sim. Aqui, ó. Registra todos os atendimentos relativos a internações hospitalares. Tá? Central de leitos. Beleza? Então, eu já passo esses slides para vocês lá no WhatsApp, tá bom? Tá, eu já vi aqui, professora. É que eu estava confundindo com a descentralização, mas Tá. não é, né? Uhum. Então, beleza. Então, gente, é importante a gente ter um conhecimento básico, né? Claro que não precisa saber cada uma dessas siglas de cor, né? Mas esse conhecimento básico sobre como que é a organização do SUS, tá? Porque muitos de nós vamos trabalhar com isso, né? E mesmo quando a gente trabalha numa rede particular, muitas vezes a gente acaba tendo que encaminhar algum paciente, alguma coisa do gênero, ou fazer um comunicado, né? Então, é importante que a gente saiba. Ok? Hoje mais facinho, né? Hoje mais tranquilinho. Muito bem. Tranquilo, professora. Pedi a vocês que fizessem o trabalho sobre as variáveis. Nora, diz um número para mim. 8. 8. Que não seja eu. 2, 3, 4. Não, são duas Biancas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Erivelto, você foi sorteado pela Nora. Erivelto, diz um número. 12. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Bianca Ciola. Famosa Bianquinha. Bianquinha. Você foi sorteada pelo Erivelto. Bianca. Oi, prof. A Bianca Ciola. É do celular. Ah! É, Então tá, beleza. Diz um número. 5. 5. 1, 2, 3, 4. Ferpaim. Você foi sorteada pela Bianca. Então, muito bem. Vocês três, eu quero que vocês me apresentem agora, iniciem a nossa discussão sobre as variáveis. O que são variáveis? Tendo uma pesquisa científica.
Bianca, Erivelto e Fer. A Fer quer começar ali, ó. Posso começar? Ah, tá. Manda ver, Fer. Fala um pouquinho, discute, vão discutir e a gente vai falar junto. Vocês começam, a gente contribui. Pode digitar, Fer. Enquanto você digita um pouquinho, ó, eles vão começando, tá? Pode ir falando aí um pouquinho já, Bianca e Erivelto. Então, variáveis são, como posso dizer, dados em estatísticas que envolvem números, por exemplo, como a professora falou agora há pouco sobre diabéticos e hipertensão. Isso quer dizer que são variáveis que envolvem estudos estatísticos. Ele pode. Pode Quer que eu falar. continue? Tá, então ele pode ser dividido aí em quantitativa, né? E qualitativa. Aí dentro da qualitativa são como se fossem características, né? Aí e, Vai? e as quantitativas são como se fossem características, né? Que daí estão divididas em discretas e as contínuas. As discretas são números que são como se fossem contáveis, tipo animais domésticos, número de carros, e as contínuas que têm aí um valor com vírgula, né? A altura, a idade e tal. Uhum. Continua? Nas exatas, por exemplo, nas concretas, por exemplo, se alguém te pergunta para mim, ou pergunta para qualquer pessoa, quantos irmãos você tem? Você não pode falar que você tem um irmão e meio. Você fala que você tem um irmão, tem que ser exato. Então, trabalho com números inteiros, não com vírgula. Já o outro lado, que a Bianca comentou sobre o outro caso, que trabalha com números, temos, por exemplo, se trabalha com números, altura, peso. Tá. Vamos ver lá o que a Fer colocou. Com base nos estudos epidemiológicos, temos temos variáveis importantes, tais como as dependentes e as independentes. Dentro dessas, temos questões importantes, que essas que a Bianca citou, mas creio que em epidêmio as de suma importância são essas. Por exemplo, variável independente, também chamada de preditora, é aquela que corresponde ao fator causal suspeito, ou seja, fator de risco, exposição, tal como, por exemplo, tabagismo para o surgimento de câncer de pulmão. Já para a dependente, tipo, seria a doença propriamente dita. Resposta ao efeito é a doença, o agravo. Por exemplo, câncer de pulmão, ou seja, depende de uma variável para o seu surgimento. Beleza, não, bem tranquilo. Então, a variável dependente é a doença em si e a independente é o que levou àquela doença. Tá? Por exemplo, quais são as variáveis que podem levar a uma predisposição ao infarto do miocárdio? Tema que todo mundo sabe. Né? As variáveis independentes tem lá. Tem o fumo, o álcool, o estresse, o sedentarismo, a obesidade, né? A hipertensão, o diabetes, né? Para ter um infarto. Fala lá, Bianca. A Bianca está com vontade de falar mais uma coisinha. Estou vendo pela carinha dela. Bom, eu acho que é isso, né, prof? Eu não sei mais o que falar. A variável aí, ela se divide em qualitativa e quantitativa, né? Também. Uhum. E
Bom, seria isso, né? Daí depois se divide em ordinal, nominal, e a outra de contínua e discreta. Muito bem, muito bem. Ok, gente. Então, assim, ó. Quem não entregou o trabalho de variáveis, tem até hoje 11, né, 23h59 para me enviar o trabalho, ok? Quem entregar depois desse horário, depois dessa data, vai perdendo nota proporcionalmente, ok? Muito bem. Professora, só para confirmar, o e-mail da senhora é aquele que tem Uniandrade, né, no e-mail. Isso. Ah, tá. Então mandei no certo. Tá, eu vou pôr aqui no chat de novo para vocês, ó. Gente, tinha gente pedindo confirmação. Eu não mandei confirmação para ninguém, tá? Porque senão é muita coisa para ficar mandando ainda confirmação. Angela.gosch, @ uniandrade.edu.br. Beleza? Angela.gosch. Preste atenção no Gosch, que é GOSCH, @uniandrade.edu.br. Tá bom? Eu vou estudar ainda aqui, gente. Eu tenho um filminho para passar para vocês, que é um filminho muito legal. Eu quero passar em pedaços para vocês. É um filme sobre saúde pública, né? Aqui já deu por hoje. Deixa eu interromper aqui. É um filminho sobre